Graziela se afasta da janela. Emiliano pensa que a Patricinha adorou a serenata. Graziela chora. Tânia anuncia que José Armando não pode sofrer o resto da vida. Ela se aproxima dele. José Armando segue bebendo. Tânia o acaricia. Ela brinda com José Armando. Tânia dá mais bebida ao bonitão. Ela o beija. Ele a corresponde. O clima esquenta. Esmeralda canta para José Rodolfo. Dominga sente pena da protegida. Ela segue temendo que Lúcio apareça. Bernardo pergunta ao amigo o motivo da decisão da operação. Lúcio revela que tinha aceitado seu destino. Ele anuncia que tudo mudou por conta de um grande amor. Lúcio deseja recuperar o seu rosto. Bernardo relembra que o amigo tem um problema cardíaco. Ele anuncia que Lúcio precisará fazer exames antes de realizar a cirurgia. O Crápula promete cooperar. Bernardo confirma para Lúcio que vai viajar. Ele sugere que o Crápula perca peso. Adrian segue cantando. Emiliano o acompanha. Adrian encerra a cantoria. Emiliano anuncia que já foi o suficiente. O músico insinua que as serenatas não falham. Emiliano planeja procurar Graziela. Adrian sente ciúme. José Armando acorda com dor de cabeça devido à bebedeira. Ele vê as roupas jogadas no chão. José Armando observa Tânia. A campainha toca. José Armando se veste. Tânia também acorda. Sebastião apressa o amigo. José Armando comenta que perdeu a hora. Ele pede para Sebastião ir primeiro ao hospital. O médico percebe que o amigo tem companhia. José Armando esclarece que está solteiro. Tânia planeja preparar o café. José Armando comenta que a transa foi um erro. Ele anuncia que não gosta de usar as pessoas. José Armando entristece Tânia. O funcionário carrega as malas. Bernardo sugere que Georgina não trabalhe tanto. Ela comenta que fará o possível. Bernardo fala para Georgina que Lúcio é uma figura. Dominga sugere que Cláudio vá à rádio e peça para cantar. Ela crê que ele pode ser muito famoso. Cláudio esclarece que não se importa com a fama. Ele crê que está perto de morrer. Dominga sugere que Cláudio não fale besteira. Adrian chega. Todos percebem que o vaqueiro está cabisbaixo. Adrian pretende procurar outro trabalho. Ele anuncia que não quer mais cantar para ninguém. Socorro fala para Esmeralda que José Rodolfo é muito comportado. A camponesa deseja trabalhar. Socorro esclarece que Esmeralda não saiu do resguardo. A camponesa comenta que precisa de dinheiro. Socorro relembra que Branca pode sustentar a filha. Esmeralda esclarece que tem uma dívida com José Armando. Ela anuncia que vai quitar tudo. Socorro apoia Esmeralda. Fátima conta para Graziela que Rodolfo quer vê-la. Ela exige que a filha resolva a sua situação financeira. Fátima fala para Graziela que escutou a serenata. Ela comenta que a filha atrapalhou os seus planos. Fátima insinua que Graziela só obedece a Branca. Ela comenta que já não suporta a amiga. Graziela sugere que Fátima não vá mais à mansão. Ela insinua que a mãe está sendo falsa. Fátima comenta que precisa dos ricaços para viver. Ela anuncia que não acabará ordenhando vacas no campo. Fátima reclama por Graziela ter ido à vila. Ela comenta que a filha não tem pudor. Fátima esclarece que Branca era contra o casamento de José Armando e Graziela. Ela comenta que a madame está muito feliz. Fátima pergunta se Graziela mencionou Adrian para José Armando. A Patricinha confessa que falou a verdade. Fátima acha tudo um horror. Graziela esclarece que vários fatores a separam de José Armando. Ela comenta que a mãe nunca a entenderia. Fátima pergunta como Graziela vai sobreviver. A Patricinha promete se casar com o primeiro homem rico que aparecer. Branca liga para José Armando. Ele fala para a mãe que recebeu a visita de uma amiga que o ajudou a esquecer tudo. Branca insinua que José Armando está trilhando o caminho errado. Ela chama o filho de desorientado. José Armando anuncia que pretende se dedicar ao trabalho, aos estudos e à diversão. Adrian torce para José Rodolfo ser feliz. Esmeralda pergunta o que o amigo tem. Adrian fala para a camponesa que foi contratado para fazer uma serenata para Graziela. Esmeralda crê que José Armando foi o contratante. Adrian revela que o bonitão e Graziela terminaram novamente. Rodolfo deseja almoçar com o filho. Ele reclama por Graziela ter voltado atrás. Rodolfo comenta que a decisão da sobrinha foi ilógica. Branca esclarece que José Armando ainda ama Esmeralda. Rodolfo insinua que o filho não luta pela camponesa. Branca comenta que Esmeralda está ressentida pela forma em que José Armando se comportou. Rodolfo insinua que a filha é orgulhosa. Branca anuncia que Esmeralda mudou. Ela comenta que a filha é forte, decidida e valente. Esmeralda inventa para Adrian que não se importa mais com José Armando. Ela anuncia que o amigo também pode superar Graziela. Esmeralda sugere que Adrian não olhe para trás. Eles fazem uma promessa para espantar a tristeza. As peruas chegam na mansão.
Rodolfo comenta que não entende as mulheres. Ele recebe as convidadas. Rodolfo fala para Graziella que eles têm uma conversa pendente. Ele exige saber o que motivou a decisão da sobrinha. Rodolfo pede para Graziella ser sincera. Ele comenta que sonhava com o casamento. Rodolfo esclarece que estava prestes a alcançar o seu sonho. Ele não esconde a sua decepção. Graziella se levanta. Ela revela que ama outro homem. Jéssica tenta flertar com Adrian. Ele a evita. Adrian anuncia que está com pressa. Jéssica crê que pode ajudar o peão. Ela insinua que o procurou a vida inteira. Jéssica se exibe para Adrian. Ela comenta que não tem nada postiço. Jéssica teme não fazer o tipo do peão. Ela pergunta se ele tem namorada. Adrian nega. Jéssica implora por uma chance. Adrian não a responde. Jéssica insinua que o peão só gosta das riquinhas. Rodolfo pergunta quem Graziella ama. Ela o engana. Graziella inventa que ama um amigo. Ela insinua que não sabe no que o amado trabalha. Amélia revela que Rodolfo tem uma ligação. Ele sai. Branca convida Fátima e Graziella para almoçar. A megera comenta que tem hora marcada no salão. Graziella aceita o convite. Fátima proíbe a filha de falar demais. Amélia abre a porta para Adrian. Ele revela que quer falar algo importante para Rodolfo. Branca decide chamar o marido. Fátima teme que Adrian procure Graziella. Ele revela que não quer nada com a Patricinha. Fátima inventa que Graziella não ama Adrian. Ela pergunta se ele vai falar a verdade. Adrian faz suspense. Ele insinua que pode desmascarar Fátima para Rodolfo. Ela quase tem um troço. Crisanta fala para Graziella que Adrian está na mansão. A Patricinha crê que o peão falará das suas intenções para Rodolfo. Crisanta discorda. Ela esclarece que Rodolfo também não apoiaria a relação. Graziella comenta que Adrian tem coragem de sobra para defender o amor deles. Rodolfo se surpreende com a visita do peão. Ele pergunta o que Adrian faz na cidade. O peão pergunta se Rodolfo pode ajudá-lo com algum emprego. O fazendeiro relembra que Nicolas vai se ausentar por alguns dias. Rodolfo pensa em contratar Adrian como motorista provisório de Branca. Ele pergunta ao peão se Dionísio melhorou. Adrian comenta que não sabe de nada. Rodolfo revela ao peão que Dionísio teve bronquite. Adrian também descobre que Ofélio quase matou o capataz. Dionísio reclama por o médico ter recomendado o repouso. Florzinha exige que o pai obedeça ao doutor. Ela ameaça ligar para Adrian. Aurora e Dominga cuidam de José Rodolfo. A parteira insinua que a criança é rejeitada pelo pai. Aurora comenta que os pais sempre amam os filhos. Dominga esclarece que José Armando vai sofrer as consequências da sua decisão. Socorro leva chá para Esmeralda. A camponesa comenta que sente algo estranho ao sentir a presença das flores. Lúcio segue com saudade de Esmeralda. Ele deseja sentir a presença dela. As crianças observam a casa de Lúcio. Mabel insinua que o Crápula é mau. Joana comenta que Lúcio tem um grande coração. Ela relembra como ele era antes do acidente. Joana comenta que o destino mudou tudo. Mabel anuncia que a amiga desperdiçou os melhores anos da vida. Joana admite que se conforma com as migalhas de atenção que recebe. Ela revela que ama Lúcio. Fátima fala para Graziella que Adrian só queria pedir trabalho a Rodolfo. Ela exige que a filha pense no futuro. Graziella fala para Crisanta que o seu romance acabou. A governanta comenta que a Patricinha não deve obedecer à mãe em tudo. Graziella admite que é covarde. Ela revela que não nasceu para ser pobre. Graziella relembra que Fátima sempre decidiu tudo. Ela anuncia que o seu destino já tomou um rumo. Graziella esclarece que a sua felicidade não está ao lado do peão. Adrian comenta que se sente como um animal abandonado. Ele se arrepende por ter ido à capital. Adrian fala para Esmeralda que Dionísio está com problemas. Ele decide viajar para visitar o pai. Esmeralda sugere que Adrian siga trabalhando como músico. Ele se revolta por Graziella já ter um segundo pretendente. Adrian esclarece que a Patricinha o usou. Ele crê que só serviu como deboche para a amada. Fátima reclama por ter perdido a hora no salão. Graziella desiste do almoço. Ela anuncia que precisa sair para resolver o futuro. Graziella confirma que não vai mais procurar Adrian. Ela deixa a mãe aliviada. Graziella sai da mansão. Emiliano passa pela rua. Ele chama Graziella. Ela sorri. Adrian esclarece para Esmeralda que José Armando é livre novamente. Ela anuncia que não está mais disposta a aceitar o bonitão. Esmeralda comenta que sente falta de tranquilidade do campo. Ela decide escrever uma carta para Florzinha e Firmino. Adrian anuncia que vai descansar um pouco. Ele é gentil com Socorro. Ela atende o telefone. Lúcio pede para falar com Esmeralda. Socorro pergunta o nome do Crápula. Lúcio fala como se chama.
cama. Socorro inventa que Esmeralda saiu. Lúcio encerra a ligação. Emiliano e Graziela vão ao restaurante. Ele admite que estava com medo de ser dispensado pela Patricinha. Emiliano fala para Graziela que providenciou a serenata. Ela comenta que não está aborrecida. Graziela anuncia que foi um erro ter tentado recomeçar com José Armando. Ela revela que não havia amor na relação. Emiliano pergunta se o coração de Graziela está livre. Tânia sugere que José Armando não leve tudo tão a sério. Ela revela que a noite foi perfeita. Tânia ressalta que os seus pais estão viajando. Ela anuncia que inventou para a irmã que estava com Doris. Tânia pergunta se pode ir ao apartamento novamente. Ela fala para José Armando que a relação não precisa ter compromisso. Ele revela que vai jantar com os pais. Tânia anuncia que não quer rogar o amor de ninguém. José Armando esclarece à ruiva que eles se conhecem há pouco tempo. Ele promete procurá-la posteriormente. Dominga crê que Branca pode ajudar Esmeralda contra Lúcio. A camponesa anuncia que não vai ficar fugindo. Ela deseja estudar. Dominga sugere que Esmeralda more com os pais. Ela comenta que Lúcio não se atreveria a fazer nada na casa de Rodolfo. A camponesa anuncia que não seria bem-vinda. Ela revela que José Armando e Rodolfo não gostam dela. Branca chega e escuta. Ela anuncia que Esmeralda seria bem recebida. A camponesa fica surpresa com a presença da mãe. Socorro decide fazer café. Dominga conta para Branca que Lúcio está na capital para perseguir Esmeralda. Emiliano volta a pedir uma chance para Graziela. Ela o aceita. Emiliano beija Graziela, que segura as lágrimas. Ele pede a Patricinha em casamento. Mesmo triste, Graziela aceita se casar com Emiliano. Branca anuncia que Lúcio não se atreveria a procurar Esmeralda na mansão. Ela sugere que a filha pense em sua segurança e também em José Rodolfo. Dominga segue desejando que Esmeralda aceite o convite. A camponesa opta por continuar na vila. Esmeralda esclarece que não vai fugir. A camponesa comenta que está disposta a enfrentar Lúcio caso ele apareça. Branca respeita a decisão de Esmeralda. Ela decide ir embora. Lúcio pensa em aparecer na vila. Ele reitera que precisa de Esmeralda. Lúcio comenta que a sua angústia só vai acabar quando tiver a camponesa em sua frente mais uma vez. Ele deseja ouvir a voz de Esmeralda. Lúcio comenta que precisa da camponesa para viver. Ele desiste de ligar para a casa de socorro. Lúcio deseja que Esmeralda não se recuse a recebê-lo. Ele comenta que mentiu apenas para não perdê-la. Lúcio deseja criar José Rodolfo. Sebastião e José Armando encerram o expediente. O bonitão sai rumo à casa dos pais. Graziela fala para Emiliano que quer ir embora. Ele pergunta quando pode ser o casamento. Graziela sugere que Emiliano escolha a data que achar melhor. Branca lamenta por não conseguir ajudar a filha. José Armando chega na mansão. Amélia comenta que também sente saudade do bonitão. José Armando admite que está sentimental. Branca vê o carro do filho. Amélia fala para José Armando que Fátima e Rodolfo estão no escritório. A megera vai à sala. Branca entra em casa. Ela cumprimenta a todos. Branca comenta que Esmeralda e o bebê estão bem. Fátima resmunga por a amiga sempre citar a camponesa. Emiliano ajuda Graziela a descer do carro. Eles se despedem. José Armando pergunta por Graziela. A Patricinha entra em cena. Ela anuncia que tem uma boa notícia. Graziela revela que já é noiva de Emiliano. Ela ressalta que o pretendente pertence à alta sociedade, assim como a mãe sonhou. Graziela reitera que a Fátima terá a fortuna que sempre quis. Ela insinua que a mãe a vendeu por um alto valor. Graziela envergonha Fátima. Rodolfo fala para Branca que vai contratar Adrian provisoriamente. Ela conta para o marido que Lúcio está na capital. Branca implora para Rodolfo proteger a filha. Ele anuncia que falará sobre o assunto depois do jantar. Graziela reclama por Fátima ter ido embora aborrecida. Ela anuncia para o primo que não entende a mãe. Graziela percebe que José Armando também reprovou a notícia. Ele insinua que ela tomou a decisão errada. Graziela esclarece que José Armando ainda pode ser feliz. Ele anuncia que não quer procurar Esmeralda. A camponesa acaricia o filho. Ela deseja vê-lo. Esmeralda deseja que o filho fale mamãe. Ela comenta que quer viver cada etapa da maternidade. Esmeralda anuncia que vai se curar pelo filho. Ela deseja ajudar o pequeno a dar os primeiros passos. Branca crê que Graziela não ama Emiliano. José Armando revela que a prima está destruindo a própria vida. Branca sente pena da sobrinha. Ela insinua que José Armando também está se enganando. Branca teme que o filho reconsidere tarde demais. Esmeralda coloca José Rodolfo para dormir. José Armando a observa. Eles se aproximam sem falar nada. Esmeralda sente uma presença estranha. José Armando fala. Ele pede para conversar com Esmeralda. Ela aceita. José Armando pergunta se Esmeralda está bem. Ela acena positivamente. José Armando anuncia que quer oferecer uma pensão para Esmeralda. Ela esclarece que nunca almejou o dinheiro dele.
José Armando fala para Esmeralda que Graziela está noiva de outro. Ela percebe que Bonitão não mudou. José Armando esclarece que só Esmeralda o interessa. Crisanta fala para Branca que falou sobre José Rodolfo para o Bonitão. A governanta assegura que José Armando ficou balançado. Crisanta ilude Branca. Elas creem que o médico foi até a vila para falar com Esmeralda. Branca torce para o casal se reconciliar. Crisanta assegura que José Armando quer reatar com Esmeralda. Ela anuncia que o amor pode perdoar o abandono e a indiferença. Branca comenta que o casal sofreu muito. Crisanta crê que os pombinhos são almas gêmeas. Graziela se penteia. Ela pensa em Emiliano. Graziela não sabe como será a sua vida, já que não ama o noivo. Ela começa a se arrepender. Emiliano conta para a mãe que já tem uma noiva. Ela teme que o filho tenha engravidado a pretendente. Emiliano revela que Graziela é sua noiva. A dama ressalta que o filho está sendo apressado. Emiliano revela que se apaixonou por Graziela desde que a viu. Ele crê que a Patricinha o corresponde. Emiliano pede para a mãe ainda não falar nada para o marido. A dama esclarece que não está de acordo com a loucura. Esmeralda relembra que José Armando a ignorou por meses. Ela anuncia que o Bonitão a colocou entre a cruz e a espada ao falar com todas as letras que não queria a criança por perto. José Armando pergunta se é o grande amor da vida de Esmeralda. Ela admite que ainda o ama. Esmeralda comenta que o seu amor está dividido. Ela reitera que precisa priorizar o filho. Esmeralda comenta que nunca vai desistir da criança. Ela anuncia que os seus melhores momentos são ao lado do filho. Esmeralda esclarece que a criança é do Bonitão. Ela sugere que José Armando conheça o filho. Rodolfo insinua que Graziela não tem respeito pela família. Ele comenta que a sobrinha perdeu os princípios. Rodolfo esclarece que José Armando também foi embora sem avisar. Ele se sente desprezado por todos. Branca pergunta o que o marido decidiu sobre Esmeralda. Rodolfo anuncia que a camponesa e José Rodolfo podem morar na mansão, mas Dominga não. Branca anuncia que não precisa da permissão do marido para hospedar a filha. Ela reitera que o problema é outro, reiterando que o fazendeiro deve um pedido de desculpas à camponesa. Branca pede para o marido ir à vila e convencer Esmeralda a aceitar o convite. Ele anuncia que não fará esforço nenhum. Rodolfo sugere que Branca não o aborreça. Ele reitera que jamais rogará por alguém. Rodolfo entristece Branca. Ela o chama de insensível. Fátima reclama por Graziela tê-la desrespeitado na frente de José Armando. Ela exige que a filha não exponha as intimidades da família. Graziela relembra a Fátima que José Armando é só o filho de um peão. A megera anuncia que quer fazer tudo da forma correta. Fátima deseja ser agradável com Emiliano. Ela comenta que o empresário pertence a uma excelente família. Graziela esclarece que não está contente. Fátima anuncia que só age pelo bem da filha. Ela esclarece que Graziela ainda irá agradecê-la. Adrian agradece ao colega por tudo. Ele confirma que vai sair do grupo. O músico lamenta. Esmeralda sugere que José Armando abra o coração. Ela comenta que o filho é pequeno e indefeso. Esmeralda esclarece que não tem dúvidas da paternidade do garoto. Ela comenta que quer dividir o filho com José Armando. Esmeralda anuncia que José Rodolfo é muito bonito. Ela segura a mão do ex-marido. Esmeralda pede para José Armando acariciar o filho. Ela comenta que o bonitão pode ser os seus olhos diante da criança. José Armando se recusa a ver o filho. Ele decepciona Esmeralda, que vai às lágrimas mais uma vez. A camponesa expulsa o bonitão da vila. Ela assegura que irá esquecê-lo. Esmeralda ordena que José Armando nunca regresse. Ele pensa em olhar para o filho, mas desiste outra vez. Esmeralda segue falando que será mãe e pai para a criança. Ela anuncia que nunca irá abandoná-lo. José Armando sai da vila. Dominga o vê. José Armando esmurra o volante. Dominga segue de olho. Amanhece. Adrian chega em sua casa. Ele reencontra Florzinha. Eles se abraçam. Dominga pede para dar o leite de José Rodolfo. Esmeralda anuncia que quer realizar a função. Dominga insinua que o pequeno já tem um gênio forte, tal qual membros da família. Ela deseja que José Rodolfo não se pareça com a avó. Esmeralda admite que gostaria que o filho crescesse ao lado da família. Dominga revela que Rodolfo vai acabar cedendo. Ela crê que o fazendeiro ficará louco pelo neto. Dominga comenta que José Armando foi embora feito alma, saindo do purgatório. Esmeralda anuncia que não quer falar sobre o bonitão. Ela o chama de cruel e impiedoso. José Armando fala para Sebastião que está arrependido
arrependido de ter ido à vila. O médico insinua que o bonitão é egoísta e mais cego que Esmeralda. Sebastião anuncia que José Rodolfo nunca vai perdoar o pai. Ele faz duras críticas a José Armando, que escuta tudo calado. Socorro fala para Dominga, que decidiu não impedir a conversa dos pombinhos. A parteira admite que José Armando não é uma má pessoa. Socorro comenta que Esmeralda não merecia sofrer tanto. Ela anuncia que cria Aurora com moral e bons exemplos. Adrian fala para a família que Esmeralda está mais forte e decidida. Florzinha pega a carta que a amiga escreveu. Adrian descobre que Melésio e Firmino querem ir à capital. O Bobo e o Coveiro esperam o trem. Dominga fala para Socorro que o namoro de José Armando e Graziella foi arranjado por Fátima. Ela comenta que a megera é o general da vida da filha. Dominga esclarece que a Patricinha será muito infeliz. Socorro fala para a parteira que Graziella entrou no quarto de Adrian. Dominga confirma que o peão ama a Patricinha. Ela crê que o amor dos jovens não vai vingar. Socorro comenta que Adrian parece ser um bom rapaz. Dominga anuncia que a vida dá voltas. Ela insinua que Aurora vai acabar com Adrian. Álvaro vai à vila. Esmeralda volta a perceber que está acompanhada. Álvaro fala para acalmá-la. Esmeralda sorri. Álvaro comenta que Esmeralda está parecendo uma rainha. Ela pensa em Melésio. Esmeralda comenta que o amigo é o seu anjo da guarda. Ela anuncia que Melésio tem o coração de um menino. Álvaro pensa que o Bobo é um pretendente da camponesa. Esmeralda revela que andava sozinha pelo campo e conhecia todas as trilhas. Ela comenta que passava horas ouvindo o canto dos pássaros e o barulho da água. Álvaro admite que gostaria de ter conhecido Esmeralda antes. Ele pergunta como ela sabe tanto sobre a vida. Esmeralda comenta que um homem a fez muito bem, mas também a prejudicou. Lúcio vai à varanda. Ele crê que não irá resistir muito tempo sem Esmeralda. Dionísio pergunta como Adrian está se saindo na capital. O peão inventa que trabalha em um negócio importante. Dionísio pergunta por Graziella. Adrian inventa que namora com a Patricinha. Ele percebe que Dionísio segue tossindo. O capataz minimiza o seu estado. Ele deseja que Adrian conheça os novos bezerros. Fátima liga para Rita, mãe de Emiliano. Elas marcam um encontro. Fátima anuncia que está contentíssima com o casamento. Ela comenta que Graziella é encantadora. Fátima inventa que a filha ama Emiliano. Ela deseja organizar o jantar para o pedido oficial. Graziella insinua que Fátima não conseguirá dominar Rita como faz com Branca. A Patricinha comenta que já está tudo pronto. Ela insinua que trocou apenas de noivo. Álvaro crê que a operação de Esmeralda será um sucesso. Dominga chega com o café. Esmeralda pergunta quantas pessoas Álvaro já operou. Ele anuncia que perdeu as contas. Álvaro comenta que também segue nervoso. Ele crê que o sonho de Esmeralda está em suas mãos. Álvaro promete devolver a luz aos olhos da camponesa. Esmeralda sugere que o loiro a considere como um caso a mais. Álvaro esclarece que a camponesa é especial. Graziella reitera que não quer um novo enxoval. Fátima fala para a filha que Branca está conseguindo tudo o que pretende. Ela teme que Rodolfo adore a criança. Lúcio desce do carro. Dominga decide estender a roupa do bebê. Ela fecha a porta da residência. Lúcio não a vê. Dominga também não percebe a presença do doutor. Lúcio bate na porta da residência. Ele assusta algumas crianças. Esmeralda abre a porta. Lúcio a reencontra. Ele olha para Esmeralda fixamente.